Estamos de volta com o D da Questão, passeio pela memória com Sérgio Reze, nossa 14ª conversa. Hoje são 12h32, né? Hoje é dia 18, nem sei que dia é hoje, é dia 18 de julho. O tempo tá voando, hein, Sérgio? Parece que cada ano vai mais rápido, né? Sérgio, você tem suas netas, tem seus filhos. Você olha para eles hoje, olha para o passado. Quando você era criança, você imaginava que quando você tivesse grande, gente grande, as coisas seriam como estão? Como que você imagina, né, do que você viveu, porque os seus filhos, suas netas, né, meus filhos, minhas netas, todo mundo vai viver? Olha, Você é otimista? eu como menino, vamos chamar assim, nós morávamos na rua, aquela rua Manuel, que sai do Lago do Rosário e vai até a estação, é Padre José Manuel. Os meus avós, meus pais vieram morar na casa que era dos meus avós, né? E, enfim, eu cresci ali, estudei. Eu fiz o primário no Colégio Santa Escolástica. Que era vizinho ali. Né, com algumas pessoas, como o Dr. Osmar Guimarães, né, Jorge Najib Amari, né, alguns deles, alguns não, né, a grande maioria deles já foram embora. Né, e ali pelo Largo do Rosário morava a família do Dr. Milton Tavares, Dr. Newton Rosa, né, o Dr. Newton Vieira de Souza, Paulo Fiuza, o pai, né? E depois veio morando Fernando Jardine, os Andrade, né? A família Andrade, enfim. E outras famílias que tinha a loja do seu Salinha ali em cima, né? E olha que coisa, né? Eu devia ter 9 para 10 anos, 11 anos e tal. E o Dr. Milton Tavares, os filhos também tinham essa idade, por aí. E a gente brincava, minhas irmãs. Depois que a gente fazia, ia para a escola, depois ficava em casa, no início da noite, 6, 7 horas, a gente ia no Largo do Rosário, brincar no Largo do Rosário. Meninos e meninas. Eu lembro do Toninho Cevabre, que morava ali também. Enfim. Será que hoje pode fazer isso? Você já viu criança de 10, 11 anos brincando no Largo do Líder, no Largo do Rosário, no Largo do Canhão? A gente corria, passava correndo para ir ver lá o Largo do Canhão, né? E essas mudanças que ocorreram, eu não digo só em Sorocaba, eu acho que foi na vida brasileira. Não foi o mundo, não. Não foi o mundo. O Brasil teve uma evolução um pouco complicada, vamos chamar assim. Então você hoje, o que você vê prevalecer? Fazem prédios onde as crianças têm que ficar presas, ou nos apartamentos ou nas áreas que possam, vamos dizer, ser utilizadas comumente pelos moradores. Nos condomínios, enfim. Eu mesmo, nós fizemos um condomínio ali na Rua Lituânia. As crianças não brincam na rua, não. As crianças brincam dentro do condomínio. Essa foi a grande mudança, a grande diferença. Caramba, eu estudava no ginásio do Estado. A gente ou ia de bonde ou ia a pé. Meu pai já tinha carro, tudo. Nunca me trouxe na escola todo dia. Eu vinha ou de bonde ou de ônibus. E quando não dava, vinha de bicicleta. Tinha bicicleta, vinha de bicicleta também. E quando descia, a gente descia, vamos dizer, saía
Eugênio Salerno pegava ali a Rua da Penha e ia embora, né? Hoje dá para uma criança de 11, de 12 anos fazer isso? O pai, mãe, eles deixam? Eles têm tranquilidade para os seus filhos, né? Essa foi a grande, eu não digo boa, foi a grande mudança na vida aqui da nossa cidade, e eu acho que em outras cidades também, né? Isso é do comportamento do país, né? O país vai crescendo e vai... Agora, uma coisa Mas não é porque o país vai crescendo que as coisas ficam ruins. É outra coisa. É porque, vamos dizer, eu viajo um pouco, né? Eu vou para a Itália, vou para a Alemanha. Lá na Alemanha, a criançada anda sozinha pela rua, pelas praças. Não tem problema, não. Entende? E na Itália também. Portugal, né? Portugal. A quantidade brasileira que muda. Eu falo dos países que eu regularmente visito. Agora, eu tive uma experiência que eu julgo assustadora esses dias, que foi ali estava na Álvaro Soares, e aí na faixa do lado esquerdo tinha uma moça, que ela parecia mais uma senhora pelo jeito de se vestir, e ela não sabia se ela ia em frente ou se virava, aí foi olhar no celular, eu sei que formou uma fila de carro, mas você imagina. E aí um cara que estava atrás dela, parelhou com ela e falou assim, é proibido usar celular, sua vagabunda, e frisou bem isso, saiu acelerando. Aí cheio de pedestres, e os pedestres começaram a xingar ele, mandando ele para aquele lugar, aquela coisa. E ela virou e falou, né, da cor dele, que ele era preto, né? Falou alguma coisa do tipo que só podia ser preto. Quer dizer, você tem alguém sem habilidade dirigindo, que atrapalhou o trânsito, mexendo no celular que não podia, um outro irritado que xinga ela de um nome que eu acho terrível, que é vagabundo, e um terceiro ainda que fala que fez isso porque como se a cor da pele fizesse alguma coisa. É algo muito novo. Eu falo, onde que nós estamos, né? Foi chocante para mim. Eu posso falar para você, porque quando eu estudei no ginásio do Estado, na minha classe tinha 2 ou 3 pessoas de cor, vamos chamar assim, pretos. E qual era o problema? Não era problema. Nós tínhamos, por exemplo, meu pai tinha oficina mecânica, concessionária, tinha diversos funcionários que eram pretos. E a gente tinha a amizade, o relacionamento. Você quer mais do que a professora Undina Seabra, que fez 104 anos agora. Professora, uma das primeiras, preta, não tinha problema. A família Campolim, cujo chefe da família foi diretor do grupo Antônio Padilha, a família... Não é para existir esse tipo de problema. Acontece que tem pessoas que têm guardadas dentro dela alguma raiva, alguma coisa, e o que a pessoa, na primeira oportunidade em que ela precisa ofender alguém, ela usa expressões e coisas que... Mas sabe o que acontece também? Tem a dele, mas também não é. mulher, eu acho que a própria situação em que a sociedade brasileira colocou as pessoas, vamos chamar de cor, que hoje é mais razoável a gente se expressar assim, né, que são os pretos, colocou, vamos dizer, porque são perseguidos, porque isso, porque aquilo, e gera uma certa, vamos dizer, confusão nisso tudo. Eu não vejo por que isso, meu Deus do céu. Eu acho que todos nós somos iguais perante os poderes constituídos e perante Deus. Não tem esse negócio. E essa coisa de ter xingado a mulher, um negócio que aquilo também me ficou... Olha, não, eu vou falar para você o seguinte. Na minha classe, no ginásio do Estado, tinha 2 rapazes que eram pretos. Entende? A gente chamava de... Um era dito preto. Não era ofensa. Tinha outro que usava óculos com lente forte, caolho. A gente chamava de caolho.
Tinha outro que tinha o braço encurtado, né, Zé Bracinho. Não era problema. Hoje, se você usar algum tipo de expressão, você está ofendendo, você está isso, você está aquilo. Quer dizer, querem criar uma regra, querem criar um livro de boa conduta no falar, no agir, no isso e naquilo. E alguma coisa, como você mesmo acabou de falar, alguma coisa sai em determinada hora. O que vamos fazer? Nós não conseguimos mudar a formação que deram para o nosso povo, né? Agora, e essa... Tá bom, eu falo, a mulher estava errada lá, segurando o trânsito e no celular. Agora, essa expressão de xingar, você lembra de alguma coisa, ira, alguma coisa... É uma ira, né? Toda hora. Mas eu me lembro, não. Toda hora a gente vê isso aí. Não, mas vê hoje. Entende? Eu digo da sua lembrança de jovem. Você tinha... Quando era jovem, o trânsito era bem diferente do que é hoje. Trânsito bem diferente do que é hoje. Então, as pessoas, vamos dizer, os motoristas de praça, a gente chamava aqueles carros de aluguel. Ficavam na praça central, Fernando Prestes, ficavam lá no Largo São Bento, ficavam no Largo do Rosário, no Largo do Líder e tal. Eram, vamos dizer, pessoas respeitadas. A vida em sociedade, ela era um pouquinho mais calma. Tinha gente, matavam gente, às vezes, acontecia. Eu me lembro que um dia deram, ali onde hoje, na rua 15 de novembro, esquina com a Brigadeiro Tobias, ali era um posto de gasolina. Tem um lavador, uma família até tradicional aqui de Sorocaba. Aí, sei lá, houve uma briga lá e deram umas facadas num cara lá. Pô, mas 15 dias a gente ia lá para ver o lugar onde tinha o sangue que ficou ali, onde tinha isso. Era uma coisa espantosa, entende? Não era... corriqueiro. Não era uma coisa, nossa, puxa vida, olha isso, olha aquilo. Então, eu não sei se o problema que as comunicações, naquele tempo você tinha comunicação via rádio, né, os programas de rádio, você tinha as comunicações via imprensa escrita, os jornais, né? Eram coisas que eram mais lentas para você ficar sabendo e ao mesmo tempo demorava mais tempo, vamos dizer, ficando ali no auge da comunicação. Hoje eu abro meu computador de manhã, a primeira coisa que eu abro, eu vejo as últimas notícias que estão saindo, as coisas, isso e aquilo, os comentários instantâneos de coisas que acontecem no Nordeste. O camarada deu um tiro no outro lá, aonde? Lá no interior da Paraíba. Pô, mas cá entre nós, isso é uma notícia, mas que me interessa aqui em Sorocaba, com essa rapidez, com essa instantaneidade, ficar sabendo o que pegaram lá uma pessoa, uma mulher, arrancaram o cabelo dela, fizeram, maltrataram, tudo lá na Paraíba. Entendeu? Então, essa instantaneidade de informações, boas ou ruins, fazem com que todas as pessoas comecem a ter vamos chamar assim, essa agitação, que antes não era assim tão agitado. Antes era a questão da educação, né, Sérgio? Ela é talvez seja a grande marca, né? Você falou que estudou no ginásio do Estado, né? Você estudou numa escola particular que era... Olha, eu vou contar uma história que é... Eu já falei que estudei no Colégio das Madres. E tinha um colega, um rapaz, na mesma idade, 10 anos, 11 anos, assim, né? Ele era meio atrevidão, meio coisa e tal. E a madre, que foi a nossa professora, ela deu uma reguada na cabeça dele. Não machucou, bateu assim. Eu não estou falando de madre. Se imagina uma professora no Grupo Padilha, no Estadão, dá uma régua na cabeça de um aluno. Nossa Senhora! Sai na Rede Globo, no primeiro jornal nacional.
entende? E naquele tempo não acontecia nada. Não é que não acontecia nada, A criança ficava quieta. não precisava acontecer, porque era um princípio de disciplina que existia naquela época. Eu não estou falando de um colégio público e professores, não, estou falando de um colégio onde que eram as madres beneditinas ali, que era uma delícia, eu vivi aquilo tudo, entende? Saudade, viu? Saudade desses tempos onde as pessoas, eu diria que eram mais tolerantes. Existia uma tolerância maior entre a sociedade, entre as... O que uma coisa que eu acabo observando, e aí queria, né, te provocar aí nas suas lembranças. Hoje, as crianças, né, elas têm vamos dizer, um protagonismo dentro das famílias, né? A opinião da criança, ela acaba valendo mais do que qualquer coisa. Não era assim, né? Lógico que não era. Começa que antigamente quem educava eram os pais. Hoje quem educa é a televisão, é o celular, essa instantaneidade. Você tem programas na televisão, programas infantis. Não fazem coisas que não podem ser feitas, mas elas, de uma certa forma, a forma, do jeito que isso é, vamos dizer, que vem a público, está lá na televisão. E as crianças recebem esse tipo de informação. Queira ou não queira, às vezes esse tipo de informação colide com a estrutura de informação da família, dos pais. Outra coisa também, também é uma grande mudança. Naquele tempo as mães tomavam conta da casa, né? Hoje as mães também precisam trabalhar. Isso quer dizer que naquele tempo mulher não trabalhava? Não, trabalhava, lógico que trabalhava, tinha mulheres que eram professoras, outras que eram até médicas, Sorocaba já tinha naquele tempo, tudo, mas não é como hoje, né? Então essa instantaneidade da informação, os meios de informação, a facilidade com que todos têm acesso a isso, vamos dizer, transformou bastante, né, a nossa forma de viver e de educar, né, das crianças serem educadas. Isso, hoje você tocou num assunto, né, que é a questão da mulher também ser a provedora do lar, né? Ela também sair para ganhar o dinheiro. Você acha que há uma tendência de inverter isso em algum momento? Da própria mulher ficando em casa ou do próprio homem ficando em casa? Não, isso não volta mais. Não, isso não tem mais como voltar isso, entende? A vida, a forma de viver hoje, em sociedade, viver, foi transformada. E não tem como você modificar isso. Hoje você vê mulheres sendo presidente da República, mulheres sendo primeira-ministra de países. O nosso próprio Brasil, as mulheres que estão hoje ocupando os cargos públicos a nível de governo federal e de governo estadual. Então não tem isso, não tem volta. Mas eu nem pensei nesses termos, né? Mas eu pensei nos termos de estrutura de família, porque o que a gente está falando é disso. Você tinha um núcleo onde o marido saía e a mulher ficava tomando conta da casa. Hoje estão os dois na rua. Eu digo até do marido ficar em casa e a mulher... Não, o marido ficar em casa, isso não acontece. Só se ele estiver desempregado, é outra história. Mas não acontece. Hoje, as famílias... Eu não tenho esse problema, porque, graças a Deus, eu tenho como ter a minha mulher, minha esposa, criou os filhos, ficou em casa, as minhas noras também, é mesmo processo, né? Mas eu tenho uma filha, por exemplo, que ela, não é que ela precisa, mas ela estudou e ela usa o estudo dela, ela trabalha com aquilo que ela estudou. E é normal, mas também isso não atrapalha a vida em família. E você encontra a mesma situação em muitas famílias. Pois nós não estávamos falando aqui que tem mulheres que são professoras.
que é que elas fazem? Elas têm que ir, o marido vai trabalhar na vida dele e ela vai dar aula. A outra é médica. Quantas mulheres que são médicas? Você falou de Entende? uma... Psicóloga, professora, médica, psicóloga, tem mulheres contabilistas, trabalham na área, por exemplo, na minha empresa mesmo, tem uma quantidade enorme de mulheres nas áreas administrativas. Você falou de uma questão, né, da necessidade de a mulher sair porque precisa trabalhar, e a gente vê muito uma questão de realização. Olha, eu quero me realizar pessoalmente, profissionalmente. Quer dizer, não há essa diferença, né, de que existia. Isso é uma realidade que a gente vive, né? Não tem como você, né, é só você ver a própria televisão, o que ela mostra, né, em termos de... Você hoje, por exemplo, jornalismo. Você liga numa das televisões, aí você vê um programa jornalístico cuja entrevistadora, vamos dizer assim, que faz a apresentação, que entrevista pessoas, mulher. Tem diversas mulheres que fazem, né? Você vê no lado artístico quantas mulheres que se sobressaíram, que se destacaram, entende, nessa área. Então não tem como você voltar, não existe, isso já é estabelecido. O que fico pensando, né, e te provocando aqui, é de como isso era no passado dentro dessa estrutura, né? Então, o que a gente vê, né, você viveu, é esse núcleo familiar de um jeito e a gente tá com esse núcleo familiar de outro jeito, né? Essa é Tem famílias que continuam a mulher em casa fazendo e o marido trabalhando, mas podem fazer isso. Por exemplo, uma professora que sai, vai dar aula, o marido vai fazer outra coisa, como é que faz? Tem que encontrar, e encontra formas de... Isso não muda mais, isso nós temos, vamos dizer assim, exemplos muito claros, nítidos, do bom funcionamento de muitas dessas situações. é a realidade, né? Quer dizer, são conquistas e essas conquistas, elas não mudam, né? Agora, Sérgio, dentro dessa realidade que a gente vive, o que você lembra, né? O que você, né, sente, né, em relação ao que vão ser os próximos dias, né? Olha, eu vou sair um pouquinho pela tangente. Eu gosto, eu não moro ali pela rua 15, São Bento, essa coisa toda. Mas eu costumo, durante o dia, ou às vezes início de noite ou à noite, né, passar pelo centro da cidade. E aí você desce a rua São Bento, você passa em frente ao Sorocaba Clube, você vê durante o dia também e à noite. Os portões têm a escada, o primeiro degrau da escada tem portão fechado. Nunca era fechado os portões do Sorocaba Clube. Hoje estão fechados. Mas o clube não está funcionando? Não, o clube está. Se você chegar ali, abrir o portãozinho e entrar e lá dentro, você vai ver, você vai encontrar vida lá dentro, né? Tem lá um barzinho, um café, uma coisa, tem poucas, não são muitas, mas tem. Olha só, o recreativo também, que fica ali do outro lado. Ali já fechou. Ali... O Círculo Italiano, que fica do outro lado também. O que a gente vê mais, assim, é o Estrada de Ferro Sorocabana, que fica ali na Álvaro Soares, está sempre meio um pouco mais agitado, mas você não vê mais esses centros de convivência, né? Não, tem o Ipanema Clube, lá na rua 7 de Setembro. Mas não é portão aberto, não.
fechado. Você vê o que está acontecendo, você tem que parar o carro no estacionamento, voltar, entrar por ali. Então, essa mudança, né, que ocorreu na vida sorocabana, na vida social. Isso é uma coisa que, sei lá, As pessoas o que nós mais podemos... em núcleos, né? Hã? Elas estão vivendo mais em núcleos, né? Na sua bolha, na sua turma. Não Olha, tem... e uma outra coisa que a gente vê ali pelo centro. Final da tarde, início da noite, aquela rua, como é que se chama, da catedral ali? É Padre Luiz, né? Não, a Padre Luiz é de cima, né? A travessinha que é só é o Recreativo e a catedral ali termina na Sim. Padre Luiz. Uma quantidade enorme de pessoas Situação de rua. com sacolas esperando a comida que a igreja vai dar. Eu acho que é a igreja, né? Porque tem uma casa ali ao lado. Casa paroquial. Casa paroquial. Você vê isso é uma coisa que não existia em Sorocaba. E não é isso, é relativamente recente, é coisa de uns anos, 5, 10 anos para cá. Não é uma coisa tão antiga, né? Que tipo de vida que nós estamos vivendo também, né? Se você comparar com o que existia antes e essa situação agora. E não são pessoas que você olha como sendo assim muito necessitadas, pelo menos pela roupa, pela vestimenta, pelo tipo físico, não me parece que sejam pessoas de rua. Sérgio, você, quando criança, né, quando jovem, as pessoas elas tinham uma perspectiva de ou empreender ou de serem empregadas. Você acha que essa realidade a gente vai continuar? Você acha que vai ter emprego para todo mundo? Não, emprego para todo mundo, isso é uma coisa, vamos dizer, meio difícil de você usar essa. Vai ter emprego para todo mundo. O que existe hoje, você tem uma vida, vamos dizer, social diferente do que tinha há 50, 40 anos atrás, né? A vida social está completamente diferente. Volume de emprego existe volume, mas não é emprego para todo mundo. Por quê? Vou citar como exemplo. Uma cidade como Sorocaba, ela absorve pessoas que saem de localidades que estão aqui, nem sempre por perto, porque tem gente que vem do Nordeste, tem gente que vem de Minas Gerais, tem gente que saem de lá e vem para cá para buscar uma condição melhor de vida, vem buscar emprego, vem buscar, enfim, viver aqui, né? Formar uma... Eu posso comparar isso ao que existia, por exemplo, meu pai era libanês, meu pai veio do Líbano. Outros libaneses, sírios, enfim, italianos, quantos que não saíram da sua terra e não vieram para o Brasil? Muitos vieram bater aqui em Sorocaba. Entende? Então, isso não é uma coisa, vamos dizer, que se refere exclusivamente a pessoas, cidadãos brasileiros que vêm de outros estados e nem sempre de outros. Tem gente que vem aqui de Tatuí, vem aqui de Araçoiaba, vem aqui a gente chamava antigamente de Campo Largo, entende? Então, é uma evolução, se é boa ou não é outra história, mas é uma evolução, né, que as pessoas não encontram amparo, o que fazer, e vão procurar viver melhor, entende? Como é que isso se resolve? Isso se resolve com o país crescendo, né, tendo um crescimento econômico, não um crescimento populacional. O crescimento populacional tem que ser absorvido por crescimento econômico para as pessoas encontrarem emprego, ter o que fazer e tudo mais. Você acha que as coisas elas estão no caminho certo? Se você olhar... Olha,
Quando eu lembro da Sorocaba, que eu vivi lá nos anos 40 de 48, que eu já era um menino um pouquinho, né? Mas dos 48 até os anos 70, né? Que diferença, entende? Era uma outra cidade, uma outra convivência, um outro tipo de vida. Você vai dizer, eu tenho saudade, mas também hoje tem outras coisas que a gente pode... Não vamos falar mal só, não é ser saudosista, momentos bons que a gente viveu. Mas houve também uma evolução. Olha a quantidade de escolas que foram criadas em Sorocaba. Quando eu era rapaz, para você querer ser engenheiro, você tinha que ir embora para São Paulo. Para você ser professor secundário, não é o primário, você tinha que ir embora para São Paulo. Para você ser médico, você tinha que ir embora para São Paulo. Engenheiro, já falei. Entende? E outras funções, outras coisas. Que hoje Sorocaba, por exemplo, tem faculdade de medicina, faculdade de engenharia, uma série de templos para a informação. Entendeu? Olha, Sérgio, é bacana a gente estar refletindo do presente e lembrando de Olha, as minhas irmãs estudaram para professora primária no Colégio das Madres. E daí foram para ser professoras secundárias, faculdade de filosofia. Isso aí. Sorocaba criou uma faculdade de filosofia, que não existia. Onde hoje é a famosa faculdade de filosofia, ciências e letras, tá? Ali era a chácara da família Scarpa. Eu me lembro quando ainda era a chácara da família Scarpa. Mais pra frente, onde tem o shopping, era o Peladão do Scarpa. O Peladão do Scarpa, o clube do Scarpa, onde a gente nadava. Que era da família, né? Então, era da família Scarpa, era da fábrica. Da fábrica. Scarpa. É isso. É isso aí, mano. Essas mudanças é boa pra gente entender como era, como a gente chegou aqui e pra onde a gente vai caminhar. Esse é o nosso papel. É o nosso papel. Eu acho que nós, vamos dizer, que tivemos oportunidades na vida de desenvolver trabalho, de desenvolver empresas, porque você tem que desenvolver empresas, criar empresas para fazer com que haja uma geração de trabalho, uma geração de emprego. Tá? Sorocaba criou muitas fontes de emprego, né? Se hoje a gente for lembrar das coisas e ver como é que a gente teve. Mas, infelizmente, nós temos ao redor de Sorocaba e distantes de Sorocaba, como eu falei, né? Territórios aqui no nosso país que não têm essa condição e as pessoas saem e vêm procurar onde pode gerar uma oportunidade de trabalho e de emprego. Né? Essa é da natureza. Eu vejo, por exemplo, muitas moças que vêm de fora, de longe, de Minas Gerais, do Nordeste, enfim. Paraná. E vêm trabalhar como doméstica, empregadas domésticas. Entende? Isso é ruim? Não, porque elas vieram oferecer a mão de obra delas para determinadas funções, né, que outras pessoas não precisam, e isso é muito natural. Desde que você tenha uma remuneração, tenha toda, enfim, uma condição estrutural para que elas possam viver, tudo bem, não tem problema. Mas é uma condição do crescimento. É isso. Tá bom, Sérgio. Semana que vem a gente vamos dar uma folga. Você vai viajar com a família? Vou ficar um pouco fora aí, passar uma semana lá em Águas de São Pedro, uns dias aí, que é um local muito, muito agradável, entende? Mas estamos por aí, estamos observando o que acontece na vida. Aí a gente volta em agosto, vamos lembrar que vai ser aniversário da cidade, aí a gente lembra das festas, lembra de como era, lembra a gente tá chegando aí quase no quarto centenário. Uma das coisas que eu mais esperava era o aniversário da cidade e o 7 de setembro, né? Que é onde tinha o desfile. Então as escolas faziam o desfile. Eu me lembro, o Ginásio do Estado,
Nós tínhamos que desfilar. E eu era o líder da banda. Olha, eu tocava bumba, você tocava o quê? Não era zabumba, eu tocava repique. Repique. Era o líder da banda. Agora, o repique que tava agora os rapazes altos e bonitos eram porta-bandeira. Olha só. Qualquer dia eu vou citar alguns rapazes aí que eram porta-bandeira, tem alguns que estão por aí ainda. Vamos lembrar. A gente tinha um pouquinho de inveja, né? Mas você era bonitão, você até Não, hoje... mas era menino, não sabe como é que é a minha função de tocar a caixa, né, ali. Eles na frente, porta-bandeira, tudo, eram mais admirados. Faz parte. Sérgio, obrigado, boa semana, bom passeio, a gente volta em agosto, tá bom? Obrigado, Deda, a você também, tudo de bom, tá?